Os pontos de Fernando Lima. Muito boa noite, ouvintes e internautas do programa Os Pontos do Fernando Lima. Cá estamos nós em mais uma semana para lhe trazer aqui os grandes temas da semana para este debate que vai acontecer em 1 hora. Programa que está no ar todas as sextas-feiras a partir das 19 horas. Boa escuta. Muito boa noite, Fernando Lima, em franca recuperação. Mas mesmo assim gostava de saber como é que foi a sua transição de 2021, um ano cheio de percalços, para o 2022, que se adivinha que seja de esperança. Bem, a esperança é sempre a última a morrer, mas de facto vivemos tempos difíceis. As famílias têm que viver não só com os problemas do Covid, como com outros problemas de natureza económica e, portanto, a transição e o fim do ano, digamos que este ano foi particularmente difícil e os problemas da pandemia também andaram nas nossas proximidades. Pois bem, aguardando com muita ansiedade o retorno do julgamento, que começa no dia 17, o julgamento das dívidas não declaradas, cá estamos nós, os moçambicanos, já com os pés dentro, esteja sido esquerdo ou direito, ou se calhar os dois, mas cá estamos nós a aguardar os desenvolvimentos destas e outras situações, mas com os olhos sempre à espera de boas novidades, a partir de Cabo Delgado, Niassa e também de um todo em relação ao que está a acontecer nos últimos tempos. Gostava então, desde já, deixar aqui os temas para este dia. Vamos falar sobre a Cimeira Extraordinária da SADC. Cimeira esta que, portanto, sofreu um adiamento. E poderemos também falar sobre os deslocados de Mokula que estão com receio dos ataques que acontecem em Niassa. Temos também aqui o aumento dos casos de Covid, que está então a deixar preocupada o Ministério de Saúde, e ainda a subida do preço do transporte, que é mais um embrólio para os moçambicanos. Muito bem, vamos então ao nosso tema da semana, que é a penhora das minas de Moatize. Carmelinda, eu escolhi este tema da penhora da empresa Minas de Moatize, que é também o tema da semana do jornal Savana, para enfatizar as dificuldades por que passa o setor do carvão em Moatize. Em primeiro lugar, tivemos a retirada da Vale, a Vale, portanto, que vendeu a sua maior mina e também os caminhos de ferro até na Cala a uma empresa indiana que se chama Vulcan, que é uma subsidiária da Jindal, que é outra empresa indiana que está presente em Tete, e agora temos a penhora da empresa Minas de Moatize. A empresa Minas de Moatize é uma empresa histórica em Tete. Portanto, é uma empresa de pequena dimensão, é uma empresa que inicialmente era explorada por uma empresa britânica chamada Beacon Hill. Eles exploravam o carvão e tinham intenção de fazer também uma central térmica movida com este combustível fóssil, e acabaram por sair de Tete, abandonando a exploração do carvão e, por outro lado, abandonando o seu projeto de central térmica. Isto já é uma evidência da crise que se vive no setor do carvão. Por outro lado, sendo uma pequena operação, os custos desta pequena operação também eram muito elevados. Ao contrário de outros operadores, as minas de Moatize transportavam o seu carvão para a beira de caminhão, o que, como podem imaginar, uma distância de 600 km, é muito mais oneroso transportar carvão por caminhão do que por comboio. A penhora que foi anunciada esta semana resulta de um diferendo
entre a empresa subcontratada que fazia, na prática, toda a operação de extração do carvão e a empresa detentora da propriedade da mina, neste caso, a empresa que leva o nome de Minas de Moatize. Portanto, mais uma crise em Tete, mais uma crise no carvão e umas largas centenas de trabalhadores, quer da empresa subcontratada, quer da própria empresa de Minas de Moatize, que têm salários sem atrasos e que agora vivem também em incerteza da continuidade ou não continuidade desta atividade de extração de carvão na concessão que pertence à empresa penhorada. E depois do tema da semana, vamos direto ao nosso primeiro tema para o debate de hoje, ou seja, da análise do Fernando Lima. Vamos falar sobre o adiamento da Cimeira Extraordinária da SADC, tanto sobre Cabo Delgado. Esta que devia acontecer hoje, mas, entretanto, foi adiada. Bem, nós não temos muitos detalhes do porquê do adiamento. Não sabemos se os intervenientes tiveram que adiar a Cimeira por causa de problemas, por exemplo, de Covid, que afetaram o presidente do Botsuana, que afetaram o presidente de Moçambique, não obstante a Cimeira não ser presencial. Não sabemos, aliás, se a Cimeira, agora remarcada para a próxima semana, continuará a ser virtual ou será efetuada no Malawi, onde está o atual presidente da SADC. De qualquer forma, nós sabemos que o tema central desta reunião é exatamente a presença de um contingente militar da SADC em Moçambique e a prorrogação da sua estadia no nosso país. O ano passado, sensivelmente sensivelmente em julho, foi decidido o envio de um contingente da SADC. Depois, em outubro, novembro, foi feita a primeira prorrogação e agora há a segunda prorrogação. Eu falo em prorrogação uma vez que parece inevitável para todos os observadores que não há ainda condições para que as forças de defesa e segurança de Moçambique assumam o controle da situação militar em Cabo Delgado e agora também no Niassa, e que nem com o auxílio das tropas do Ruanda a tarefa é demasiado complexa para que seja assumida apenas por estas duas componentes da defesa e segurança do norte de Moçambique. Portanto, do meu ponto de vista, me parece inevitável a continuação do contingente da SADC, mas também me parece inevitável que será necessário aumentar o contingente desta força, nomeadamente a contribuição da Força da África do Sul, que até agora tem sido estimada em 350 homens, mas que tem uma autorização parlamentar para aumentar a força até aos 1.500 homens. Muito bem. Poderemos passar para o outro tema, os deslocados de Mekula, devido aos receios de ataques protagonizados pelos insurgentes em Niassa. Depois, portanto, da amenização da situação em Cabo Delgado, agora começam a surgir focos muito complicados em Niassa. Bem, essa é uma situação inevitável. Não sabemos, porque as notícias são escassas, da capacidade que o governo de Moçambique tem demonstrado em assistir a esses mesmos deslocados. Pois. Temos informações contraditórias e controversas, em que, por exemplo, se está a pensar em trazer os deslocados dos distritos confluentes a Cabo Delgado para centros a estabelecer em Lixinga, ou seja, quase uma deslocação
de um extremo ao outro da província do Niassa. Eu compreendo as preocupações securitárias em tentar extrair a população à influência da insurgência jihadista, mas não deixa de ter uma grande violência afastar as populações completamente para fora do seu meio, uma vez que a situação cultural, a situação inclusive do terreno, da geografia, do território, e até uma questão de sobrevivência. Exatamente. É completamente diferente na extremidade, junto a Cabo Delgado e junto à Tanzânia, e numa situação em Lixinga, em que, inclusivamente, até há diferenças linguísticas para a população. Claro que, do ponto de vista securitário, a questão é isolar esta população do contacto jihadista, mas do meu ponto de vista quero-me parecer que nesta questão de movimentar população tem que haver outras preocupações para além das preocupações estritamente de segurança. Muito bem. E depois desta análise, vamos então ao próximo tema. Vamos falar sobre o aumento dos números de casos de Covid. Estamos numa fase em que, portanto, estamos a transpor a 4ª vaga, e a Omicron também é um dado que, ou seja, uma vertente que acaba trazendo mais elevados números de contágio e problemas em termos de sanidade. De facto, os números, e se olharmos os gráficos da 4ª vaga, a atual vaga, já são mais elevados em termos de casos que os casos da 3ª vaga que se registou em meados de 2021. Isto dada a natureza da variante Omicron, ou seja, um maior contágio, um contágio mais rápido. Se olharmos para os números, podemos concluir que em determinadas zonas do país, nomeadamente na zona de Grande Maputo, já temos um nível de contágio em que para cada 2 moçambicanos há um moçambicano que está infectado. Portanto, os níveis de contágio estão muito próximos dos 50%. Mas as características deste contágio e desta infecção são diferentes das vagas anteriores. Portanto, com uma infecção muito mais leve, com muito menos casos de hospitalização e também com um menor número de casos de mortes por Covid. De qualquer forma, e como já dissemos em programas anteriores, se estes números globais aumentarem exponencialmente, isto significa que depois, percentualmente, teremos também uma maior pressão sobre os hospitais. E a partir do momento em que as pessoas são hospitalizadas, é inevitável, e o rácio habitualmente anda à volta dos 10 a 20%, que 10% das pessoas hospitalizadas acabem por falecer, muitas vezes não por Covid, mas por outras morbidades que levaram o paciente a ser internado, nomeadamente outras doenças do foro respiratório. Portanto, sim, é preocupante para as autoridades moçambicanas que continuem a aumentar os casos de Covid-19 e também que não há sequer ainda uma previsão de quando o pico das infecções vai ser atingido. Portanto, neste momento estamos ainda numa espiral ascendente
muito agressiva. Em relação ainda à Covid e fazendo uma interligação com os tanto deslocados de Mekula, como é que olha para esta situação de Cabo Delgado e de Niassa no meio desta situação de elevado número de contágios e eu acredito que depois das festividades as coisas tenham ficado ainda mais complicadas? Bem, é importante referir que a província do Niassa é uma província muito pouco povoada e nas vagas anteriores o nível de contágios e infecções verificou-se sobretudo na área de Lixinga, que é a zona mais urbanizada da província do Niassa. Por outro lado, também os números em termos globais são números muito preocupantes para a Zona Sul, não havendo preocupações similares para outras zonas do país. Ainda um último elemento, Moçambique, aos poucos, e também muito devido às contribuições que tem recebido do exterior, está hoje muito melhor preparada enquanto país e as suas entidades sanitárias para enfrentar o Covid-19, nomeadamente os centros sanitários, as vacinas e também o material de testagem. Hoje, e se virmos os números, esses números assim o demonstram, há muita maior capacidade de testagem da população com sintomas ou assintomática e, portanto, uma muito maior capacidade de controle da pandemia no país, e é assim que eu vejo esta situação em relação a Maluco. Em relação às taxas de vacinação, que rondam em cerca de para aí 10% no máximo, acha que isto pode trazer prejuízo para o controle desta Omicron? Não. As taxas de vacinação, segundo os ainda são baixas. São baixas, mas têm auxiliado muito o controle da pandemia, uma vez que a vacinação tem incidido muito nos centros urbanos, que são os locais onde há muito maior concentração de pessoas, muito maior de respeito pelas normas de segurança, nomeadamente a forma caótica como se faz o transporte de pessoas nos centros urbanos e periurbanos. Por outro lado, o número muito grande de vacinas que foi recebido, sobretudo no último trimestre de 2021, dá uma outra capacidade ao Ministério da Saúde para continuar a vacinar pessoas e um dos exemplos é que os centros de vacinação não têm tido grandes enchentes. Ainda em relação aos números, nós já estamos ao nível dos 20% da vacinação dos moçambicanos, portanto andamos entre os 6, 7 milhões de vacinados. Pois. Será que as festividades do final de ano, as festas de Natal e final de ano, poderão ser diabolizadas em relação a esta situação da Covid? Diabolizadas eu não diria, mas os números mais recentes, e uma vez que já passaram 7 dias desde o fim do ano, portanto é possível, ou temos já evidências do nível de contágios verificados na época das festividades, portanto na última semana de dezembro, uma vez que o nível de infecção ou a detecção do nível de infecção neste momento está ao nível dos 5 dias, nós podemos verificar pelas estatísticas diárias que os números
tem aumentado drasticamente. Logo, uma cota parte desse aumento de números tem a ver, sim, com as festividades e com os ajuntamentos de fim de ano. No olhar por alto, acha que os moçambicanos não cumprem as regras de prevenção? Ou é uma situação que é inevitável? Bem, eu penso que não pode haver uma resposta generalista ou abrangente para esta situação. Desde que haja pressão ao nível das infecções, as famílias tendem a tentar proteger-se. Por exemplo, neste momento nota-se que voluntariamente há muitos moçambicanos a dirigirem-se aos postos de saúde para fazerem testes, porque sentem que algo da normal se passa com a sua saúde. Portanto, longe da propaganda e longe da pressão mediática de as pessoas e as comunidades se prevenirem do Covid-19, também pelo número elevado de infecções e porque os centros de saúde, não ao nível das cidades, mas ao nível dos postos administrativos e dos distritos, já têm reagentes para fazer testes, as pessoas dirigem-se exatamente a estes postos de saúde e o facto de haver um número significativo de infecções, número esse que nunca aconteceu no passado com esta incidência, faz as pessoas estarem mais atentas à evolução da infecção. Mas é importante também referir que, para além da zona do Grande Maputo, no resto do país, o uso da máscara e as preocupações em relação às preocupações gerais sobre a forma como evitar os contágios não são seguidas. Portanto, é como se o Covid-19 fosse uma doença fantasma. E chegamos a esta altura para fazermos o nosso pequeno intervalo. Voltamos no próximo momento para dar continuidade. Este é o seu programa Pontos de Fernando Lima. Sexta-feira sim, às 19 horas, você acompanha aqui, todas as semanas. Mais uma vez, boa noite e bem-vindo à segunda parte do nosso programa de análise na voz de Fernando Lima. Voltamos então para darmos continuidade a este nosso programa, que todas as sextas-feiras entra pelo seu receptor adentro e pela sua tela. Vamos então ao nosso próximo tema. Vamos falar sobre o aumento dos casos, a subida dos preços do transporte público. O transporte ficou mais caro para os moçambicanos. Bem, para já, parece que ficou mais caro para as pessoas da zona de Grande Maputo, mas é óbvio, e ao contrário da esperteza ou da pretensa esperteza das autoridades governamentais, os aumentos em Maputo têm um efeito dominó para todo o país, e não é porque um diretor provincial vem à televisão dizer que os aumentos ainda não foram autorizados. A partir do momento em que em Maputo ou em Sofala, mas sobretudo em Maputo, haja aumentos de transportes, é inevitável que esses aumentos tenham reflexos para todo o país. Um segundo aspecto que é importante realçar é que também era inevitável que houvesse esses aumentos. A partir do momento que houve um diferencial de preços significativo para os combustíveis, é natural que os transportadores
tenham que aumentar os seus preços. É essa a lógica da economia de mercado. E aqui a questão de fundo tem a ver com que tipo de modelo de transporte o governo pretende adotar para as zonas urbanas em Moçambique, com particular incidência na zona de Grande Maputo, que é uma grande metrópole, e também para a natureza política de como deve lidar com o transporte urbano. Ou seja, os passageiros nas zonas urbanas devem pagar tarifas comerciais para serem transportados nestas áreas, ou o Estado assume uma responsabilidade social e subsidia estes transportes. Em grande parte das cidades em todo o mundo, o transporte urbano é um transporte social, ou seja, sim, as pessoas pagam pelo seu transporte, mas o transporte que pagam é apenas uma cota do preço real desse transporte, uma vez que quer os municípios, quer os governos acabam por subsidiar esse transporte. Moçambique tem dado sinais em relação a um preço subsidiado, a um preço social dos transportes, mas depois fica a meio do caminho em relação a esta problemática, e não é muito claro qual é de facto a política governamental em relação ao transporte que é feito por operadores privados, uma vez que é claro que o transporte feito por operadores públicos, quer se trate de transporte rodoviário, quer se trate de transporte ferroviário, ele é claramente subsidiado. Este é um problema. Um segundo aspecto tem a ver com o modelo de transporte, portanto, um modelo tecnológico que se pretende utilizar para transportar pessoas. Está claro que não é possível, e isto é adiar claramente o problema, fazer entrar todos os dias nas grandes cidades moçambicanas centenas de minibuses, como são chamados estes transportes de 15 lugares, e também os grandes autocarros para transportar as pessoas. Portanto, temos que avançar para soluções do chamado metro, quer seja metro subterrâneo, metro suspenso ou metro de superfície. Aliás, estes projetos já tinham sido anunciados, né? Mas não passaram de... Exatamente. Mas o problema persiste, e porque esses projetos não foram aprovados, fomos para soluções muito mais onerosas, que é a solução falaciosa de inundar a cidade de autocarros, pensando que com essa inundação de autocarros nós resolvemos o problema dos transportes. Está claro, e é isso que dizem os especialistas em transportes, que não é essa a solução que resolve o problema do transporte das pessoas para dentro de Maputo, para fora de Maputo, como não é essa a solução para os grandes centros urbanos, nomeadamente no continente africano. Uma solução de curto prazo pode, por exemplo, ser encontrada nas vias ferroviárias que já existem, porque as ligações entre Maputo, Matola,
Umbeluz e Boane já existem por via ferroviária, também já existe por via ferroviária a ligação para Marraquém e a ligação para a Manhissa. O que falta é carruagens disponíveis e locomotivas para fazerem funcionar esses comboios, sobretudo nas horas de ponta, porque aí existe maior pressão para transportes de passageiros. Portanto, aquilo que me parece, embora não se possa negligenciar as pressões e a incapacidade, sobretudo em matéria financeira, para se resolver este problema, mas o governo de Moçambique continua a adiar as soluções de fundo para os transportes públicos. E a questão é muito simples. Há o debate se foi bem fazer a ponte da Catembe ou não. Nós é que temos, ou seja, o governo, é que tem que decidir se quer investir $1.000 milhões numa ponte sumptuosa sobre a Baía de Maputo ou num sistema sério de transportes que eventualmente custaria muito menos que o preço que foi gasto na ponte sobre a Baía de Maputo. Temos ainda a falar sobre este assunto dos transportes, o facto de que, para além dos problemas concretos dos transportes dos transentes, temos ainda a situação dos automobilistas, que vão ficar com as viagens mais encarecidas, porque está planificado a abertura de várias portagens. Isto também acaba, depois do acréscimo do preço do combustível, acaba também dificultando aquelas pessoas que, por uma e outra razão, precisam de se deslocar todos os dias ao trabalho e enfrentar estas portagens. Carmelinda, eu tenho uma atitude muito antipática em relação a essas questões. Os moçambicanos não pagam impostos muito altos, embora qualquer moçambicano, se for entrevistado, diz que paga impostos muito elevados. Não é verdade que se paguem impostos muito elevados. Inclusivamente, há uma grande diferenciação entre os impostos diretos e os impostos indiretos, ou seja, aqueles que resultam do rendimento das famílias e dos contribuintes e aqueles impostos que pagamos porque vamos ao supermercado, compramos produtos para a nossa alimentação e, sem nos apercebermos, estamos a pagar impostos ao Estado pelos produtos que adquirimos no supermercado. Caso do IVA. A filosofia que se pretende introduzir, que é uma filosofia antipática, é que os moçambicanos, através de um imposto direto, ou seja, tecnicamente não se chama um imposto, mas é uma taxa, que é uma taxa de portagem, que os moçambicanos paguem pela manutenção das estradas, pela construção de novas estradas em Moçambique. Manutenção essa que deixa a desejar. Pois, mas aí temos um debate muito complicado, difícil, penoso, antipático, repito, que é o que é que vem primeiro? Vem a galinha ou vem o ovo? E a questão é, por exemplo, mesmo na aquisição de viatura própria, a maneira como está o parque automóvel moçambicano é algo que levanta muitos questionamentos, nomeadamente se as viaturas têm
a manutenção devida. Se a falta de manutenção não é a causa de muitos desastres e acidentes, nomeadamente atropelamentos, ou mesmo colisões entre veículos. Depois, se essas viaturas são utilizadas corretamente, nomeadamente se transportam uma pessoa, 2 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. E por último, temos este debate, onde vamos desaguar de novo, que é recorrente, que é os moçambicanos dizerem: fui forçado a comprar viatura própria porque o sistema de transportes públicos não me dá solução para mim, para a minha família, nomeadamente para os meus filhos, que têm que ir à creche e que têm que ir à escola, e hoje ninguém vai à creche ou à escola a pé, inclusivamente as condições de segurança não potenciam para que as famílias deixem os seus filhos irem a pé para a escola. Uhum. Muito bem. Dia 17 retoma o julgamento das dívidas não declaradas. Há tanto a esperança de que se possa ter no tribunal para declarações o antigo Presidente da República, Armando Guebuza, e ainda o advogado de alguns dos réus naquele caso. Estou a falar do Dr. Chival. Como é que olha para esta situação, Fernando Lima? Bem, a situação, quanto a mim, é muito mais abrangente do que apenas o advogado Chival e o antigo Presidente da República. O Tribunal tem um magistrado que preside ao julgamento, e os poderes do juiz, apesar da argumentação em contrário dos advogados, nomeadamente dos advogados de defesa, os poderes do juiz são muito amplos. Isto significa o seguinte: tal como vimos, o advogado Chival, que era um advogado, de repente passou a declarante. Mas nada impede que, por exemplo, um declarante passe a arguir, por força das suas próprias declarações ou por descoberta de factos que tornam esse mesmo declarante envolvido em crimes relacionados com este julgamento. E também outro aspecto não menos importante, que é sempre que assim o decidir e achar necessário, o juiz, mas também as outras partes processuais, podem solicitar que outras pessoas compareçam no tribunal como declarantes. Por exemplo, há muitas pessoas que argumentam que este julgamento não é justo, uma vez que o atual Presidente da República não foi arrolado como declarante. Pois. Não foi arrolado como declarante porque o juiz e o Ministério do Público assim o entenderam, não obstante o atual Presidente da República tenha prestado declarações na Procuradoria-Geral da República. Embora eu considere ser pouco realista que isto venha a acontecer do ponto de vista prático, em termos teóricos, nada impede que até ao fim do julgamento o juiz não se decida pela comparência do Presidente da República no julgamento. Agora, olhando para a forma como o próprio formato do julgamento foi concebido, por exemplo, é de esperar que nas perguntas que forem dirigidas ao antigo Presidente da República,
fique mais clara a responsabilidade em relação ao projeto de defesa da costa moçambicana, porque até agora são teóricas, quanto a mim, é o meu ponto de vista, as alegações de que a responsabilidade do projeto era do antigo Ministro da Defesa e não do Presidente da República. Embora haja claramente um envolvimento do anterior Ministro da Defesa, todos os moçambicanos, ou pelo menos os moçambicanos que seguem com mais ou menos atenção a política do país, sabe que projetos desta natureza, projetos desta dimensão, não acontecem sem o envolvimento direto do Presidente da República, no caso em questão, sem a anuência, sem a autorização do Presidente Armando Guebuza. Portanto, é difícil, e só por motivações políticas, a que é possível argumentar que os responsáveis pelas dívidas ocultas foram Filipe Nyusi ou Manuel Chang, porque Manuel Chang não assinou as garantias para os empréstimos sem ter autorização do Presidente da República. Muito bem. Gostava de saber, na sua opinião, ainda existe o peso da necessidade, portanto, da auscultação do Bustani e do Chang? Eu penso que era importante a audição do Manuel Chang. De qualquer forma, ele, se não for ouvido neste processo, há um processo autónomo que tem o seu nome e, portanto, eventualmente ele vai ser ouvido. Se for aos Estados Unidos, depois de ir aos Estados Unidos; se não for aos Estados Unidos, quando vier para Moçambique. Porquê que é relevante a declaração ou as declarações do Ministro Manuel Chang? Porque exatamente é ele que lhe compete dizer quem lhe deu as ordens para assinar as garantias soberanas em relação aos empréstimos do Crédito Suíço e do Banco VTB. Muito obrigada, Fernando Lima. Aqui ficaram as palavras em análise nesta nossa edição. Carmelina Gaspar aqui na apresentação. Tenho também aqui a companhia de André dos Santos e do Ilek Vilanculos na mesa de som. Agradecer a todos os ouvintes que estiveram ligados e próxima sexta-feira, encontro já marcado.